ano, junto com os irmãos, estudando sobre fechando as brechas. Fechando as brechas. Lá em 1 Pedro 5, 8 e 9, que ele diz, no versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor, rugindo como leão. Sede sóbrio, que é o contrário de embriagar, sóbrio, prudente, comedido, em todo o tempo. Ah, mas como isso acontece, que ele fica rodeando? Fica. Até Cristo não foi atentado? Tá? Circulando. Se pega uma brecha. E no 9 fala, resistir firmes na fé. Tiago também, 4,7, sujeitai-vos a Deus, para resistir o diabo, ele fugirá de vós. Muitas vezes se pronuncia só a parte B do versículo, né? Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas primeiro, o que temos que fazer? Sujeitai-vos a Deus. Depois nós podemos resistir. Aí eu quero ler com os irmãos em 2 Reis. Capítulo 24, já do versículo 18 em diante, depois seguindo no 25. E nesses trechos que nós vamos ler, tem referência também em crônica, lá em Jeremias 39:1, Jeremias 52, 3 e 11, até o 11, né? 52, capítulo 52, do 3 ao 11, mas nós vamos ler aqui em Reis. 2 Reis, capítulo 24, versículo 18, 19, 20, vamos seguir no capítulo 25, do 1 ao 7. Podemos ler? Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ramutal e era filha de Jeremias de Libna. Não tem nada a ver com Jeremias profeta. Fez ele o que era reto perante o Senhor, conforme tudo quanto fizeram Joaquim. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de rejeitar de sua presença Zedequias. Porque Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Depois nós vamos ler alguma coisa sobre isso. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar da sua presença. Vírgula. Vírgula não, é um ponto. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Sucedeu que no 9º ano do seu reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela trincheiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina, e essa brecha ficou, era do lado norte do muro da cidade também. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército desse se dispersou e o abandonou. Então tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, a qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram a sua própria vista e ele vazaram os olhos.
Ataram-lhe com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Quando nós começamos a meditar, por que tantas coisas aconteceram? Quando nós estudamos a história dos reis, e aqui nós não vamos estar falando sobre a história do rei, que vai ser muito longo, pode ser um outro estudo, mas num período, principalmente do rei de Judá, o rei de Israel tiveram 19 reis, que quando o reino foi dividido, após a morte de Salomão, os conflitos que se iniciou, aí o reino foi dividido entre reino do norte e reino do sul. Reino do norte era Jerusalém, que foi chamado Jerusalém, capital Samaria, e reino do sul é Judá, capital Jerusalém. Então, um período dos reis de Judá dá em torno de 396 anos e 6 meses. Teve 20 reis, a maioria tudo fizeram mal aos olhos do Senhor. Ou seja, foragiram de tal maneira, deixando brecha, o inimigo podendo atacar. E foi assim. Começando já do 13º rei, não vamos começar lá do fim, né? Esse contexto que é muito longo, mas foi ali Ezequias, do 13º rei, que governou ali por um período grande também, né? E Ezequias, todos nós sabemos, né? No histórico de Ezequias, aquele que o profeta chegou avisando que ele ia morrer para colocar a casa em ordem. Mas quando nós estudamos sobre Ezequias, Ezequias agiu de maneira agradável aos olhos do Senhor. Ezequias faleceu e no seu lugar subiu seu filho Manassés. E nós já contamos essa história, que o choro de Ezequias, quando foi anunciado da sua morte, que ele chorou muitíssimo, o grande escritor Flávio Joséfo, né, foi muito respeitado, contemporâneo, parceiro do século I. Ele dizia que ele chorou muito porque Ezequias não tinha descendente. Todo mundo almeja um descendente, né? O velho está desejando mais um descendente. Natanael está esperando o seu Caleb. E faz sentido, porque quando nós estudamos ali o contexto, fala, após a morte de Ezequias, subiu ao trono seu filho Manassés com 12 anos. Não é? E a mensagem, depois desse choro, de humilhação perante Deus, que diz, o Senhor vai, falando para o profeta, vai e diz, eu vou dar mais 15 anos. E Manassés, quando subiu ao trono, tinha 12 anos. E Manassés governou por 55 anos e só fez o que era mal perante o Senhor. Depois da morte de Manassés, subiu Amon, seu filho, que governou por 2 anos. Depois que saiu Amon, aí entrou Josias, que nós já pregamos sobre Josias. Seu nome foi anunciado uns 3 séculos antes do seu nascimento. Subiu ao trono. Mas diz a palavra, no 18º ano de Josias, ele fez uma aliança ali com o Senhor. Ou seja, começou a reforma, né? Primeiro ele começou ali a reforma no templo, já tinha começado, né? Mas foi no 18º ano que ele mandou o escrivão procurar ali o sacerdote Ilquias. Vai lá com eles e vão contar o dinheiro que foi recebido no templo, que era para a construção, e pague todos lá os profissionais, né? Os carpinteiros, os ferreiros, os pedreiros. E assim fez, e quando chegou o escrivão, Safão lá com Ilquias disse, eu achei também o livro da lei. Foi quando ele leu. E voltando, o escrivão disse para o rei,
Foi tudo bem, contamos o dinheiro, deu suficiente para pagar todos os profissionais. Mas achamos o livro da lei. E ali leu. Quando ele leu, ele rasgou as suas vestes, porque ele sabia a maneira com que o povo vivia. Qual foi o ano de Ezequias que ele teve conhecimento do livro da lei? O ano de reinado? 18º ano, são 18 anos. O anterior, que foi Amon, o pai dele, foi 2 anos. 18 com 2, 20 anos. Com 55 anos de Manassés, 75 anos o povo vivendo na obscuridade. Só deixando brecha. Só deixando brecha. E nós vemos depois, Josias fez o que era agradável aos olhos do Senhor, mas teve uma morte aí meia, que não foi muito bom. Outro momento se comenta, porque o rei Neco vinha ali combater os assírios na região de Caiquimis, mas Josias foi também combater. Nós temos que ter muita sabedoria, que é o Senhor que nos guia, o Senhor que nos dirige. Às vezes nós podemos, mas como? Como o Senhor pode usar fulano? Como pode? O rei Neco, que era o faraó Neco, era pagão. Mas ele disse: Josias, não tenho nada contigo. O Senhor me enviou para combater o povo. Me deixe eu ir. Não me intervenha. Josias se camuflou depois e veio. Aí levou uma flechada e morreu. No seu lugar colocaram Jeoacás, que era seu filho. Também só fez, mas foi pouco tempo, 3 meses, sobre o que era mal aos olhos do Senhor. Que o próprio rei Neco veio, aí tomou posse ali e colocou Eliaquim, filho de Josias. E colocou o nome egípcio, Jeoaquim. Esse Jeoaquim governou por 11 anos e também só fez o que era mal perante o Senhor. Ou seja, todos, a maioria, só deixando brecha. Que o próprio Deus diz na palavra, e Deus permitiu, e Deus mandou bandos ali de caldeus, de sírios, e de outros mais. O bando vieram e novamente saquearam tudo ali. Dessa vez, nem precisou fazer cerco. E levaram tudo para a Babilônia. Joaquim também foi. O faraó não interviu, ficou na dele. E nesse período também Nabucodonosor tomou muitas coisas que era dele ali, que tinha sido conquistado pelo Egito. Aí no seu lugar, o faraó colocou Joaquim. Então o nome Joaquim, faraó não, aí foi Nabucodonosor, né? Joaquim, que governou por 3 meses, e diz a palavra, quando nós estudamos o contexto, fez o que era mal aos olhos do Senhor, deixando brecha. Só que o próprio Nabucodonosor colocou como rei Zedequias. Zedequias governou por 11 anos, não aprendeu. Poderia ir buscar lá nos memoriais, lá nos livros, algo que aconteceu com Josias, Ezequias, que andou nos caminhos do Senhor, mas se debandaram, só deixando brecha. E aí? O faraó Neco já tinha morrido, mas estava o faraó Ofra, que dava uma certa assistência ali. E o pessoal ali de Judá começou
fazer algumas alianças. Já vimos lá no livro de Isaías, lembra lá? Essa aliança com a morte, né? Aí será como diz lá, que todo dia passar um terremoto, coisas assim, que diz lá em, acho que Isaías 28. Ele não terá sossego, sua cama será tão estreita, você não vai conseguir, tão curta, você não vai nem conseguir se esticar. O seu cobertor estreito, você não vai conseguir se cobrir. Essa aliança com a morte. O profeta, por quê? Porque estava se apegando, se escorando no outro rei. E muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em certas coisas que não é da vontade do Senhor. Por isso que diz a palavra, maldito o homem, ali Jeremias escrevendo, maldito o homem que confia no homem. Mas esse rei ali, o faraó, Ofra, ficou um pouco na dele. Depois desse tempo todo, só que esses reis pagavam o seu imposto, seus atributos. Zedequias, como nós lemos aqui, o que aconteceu com ele? Rebelou-se. Rebelou-se contra o rei da Babilônia. Nesse período aí de 11 anos, ele tinha se fortalecido. A cidade, já com seus muros, bem fortalecido. Mas tem que ter um cuidado. O que diz? Pedro? Sempre sóbrios, vigilantes. Está vigilante. É não cochilar. Como aconteceu com a escolha lá dos 300 gideões. Simboliza o quê? Descendo lá no lago, mas não agacharam totalmente, tomaram água como um cão ali, ó, e olhando, ver se viu o inimigo, estavam vigilantes. O crente tem que estar vigilante. Por quê? O diabo, vosso adversário, está ao derredor. Quando menos espera. Agora temos um relógio ali. Então esse rei se fortaleceu. E agindo de tal maneira, fazendo tudo que era abominável perante o Senhor. Deixando brechas e mais brecha na vida daquele povo. E dele também. O inimigo muitas vezes não chega e já ao derredor. E o que diz a palavra? Que quando nós fazemos os cálculos aqui, quem gosta de matemática, sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias, do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e acamparam contra ela. Levantaram contra ela trincheira ao redor. Não estava com pressa. Para quê? Se expor tanto ali. Porque os que estavam dentro da cidade, nas posições de muro, que geralmente tinham até torres de vigia, posições para guerrear, poderia ter algumas vantagens. E muitos soldados ali do exército do inimigo já de cara, podia sofrer baixa, mas eles chegaram e sitiaram, montaram cerco, ficaram ao derredor. A cidade ficou sitiada, estou lendo o versículo 2 do capítulo 25, ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome
e não havia pão para o povo da terra. Quando nós calculamos esse cerco, esse sítio, que sitiou, durou-se 1 ano e meio, 18 meses. Alguém pode dizer 17 meses, não vamos entrar em detalhe, mas em torno de 1 ano e meio. Às vezes, nós lemos ou estudamos alguma coisa superficialmente, mas quando nós procuramos o contexto do que aconteceu, o profeta Isaías, no livro de Lamentações, ali nós vamos ver, era uma série de elegias. O que seria elegia? São assim poemas, poesia triste, melancólica, tipo de canções com cerimonial fúnebre. Em Lamentações, Jeremias descreve ali a sua tristeza, agonia, angústia, e o que o povo passou, principalmente no versículo 4 de Lamentações. Fez o cerco, sitiou, cercou, montaram trincheira. Ficai firme. O inimigo muitas vezes pode montar trincheira. Fica ao derredor. Vai colocando a pessoa em certas situações, como diz a palavra lá em João 10:10, que o inimigo vem somente para roubar, matar e destruir. Vai colocando a pessoa numa situação tão difícil, vai se funilando. Aí se complica tudo. A situação foi tão degradante em Jerusalém, que um dia uma mãe matava seu filho, eles comiam carne, combinava com a outra, para no outro dia matar o filho da outra, assim. Né? E às vezes, ô Senhor, estou meio ruim aí, hein? Oh meu Deus, hoje parece que não tem farinha. Foi um cerco de 1 ano e meio, sem poder entrar, sem poder sair, mantimento nenhum. E nessa situação difícil, muitas vezes quando nós se achamos em situação difícil, muitas vezes nós fazemos coisas abomináveis diante do Senhor, uma saída, até algumas negociadas escusas, não agradável aos olhos do Senhor. E nisso nós vamos dando brecha, porque ficamos numa situação complicada. Ah, não tinha jeito, eu não achei outra maneira. Nessa situação degradante, tinha dado-se uma folga ali, o cerco, mas tinha soldados por ali. Foram combater um pouco ali, alguma coisa do Egito para resgatar, aproveitar. Na noite, Zedequias e alguns servos fizeram uma brecha no muro. E a outra referência diz, eles fizeram essa brecha e fugiram à noite. E por essa brecha, os príncipes da Babilônia entraram e sentaram no meio da praça. Tomamos conta. Quem manda aqui é nós agora. O inimigo quer fazer isso. Mas o sangue de Cristo nos lavou. Aleluia. Aleluia. E quando nós clamamos, o Senhor está conosco. Glória a Deus. O Senhor é nosso escudo. Aleluia. Fortaleza. Aleluia. E é Ele que guerreia por nós. É Ele que combate por nós. Quando nós clamamos, quando nós buscamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas fizeram uma brecha. Fizeram uma brecha. Estava com fome. Estava sedento.
Muitas vezes o ser humano está com fome, sedento de outras coisas aí do mundo. Fica lembrando do Egito. Abre-se uma brecha. Aí entraram os príncipes, sentaram no meio da praça. Agora aqui é nós que mandamos. E quando nós vemos por aí certas coisas que acontecem na vida de pessoas, tragédias, Senhor, quem que está no controle? O inimigo. Aleluia. Aleluia. Não podemos dar brecha. O que diz lá em Lucas 11, 24, 25, 26? Quando a pessoa é liberta, quando sai o espírito imundo, ele sai vagando pelos lugares áridos, à procura de um lugar de repouso. Não acharam o que ele diz? Voltarei para onde eu saí, para a minha casa. Chegando, quando voltou, que a casa estava limpa, varrida, trouxe mais 7. E o que diz a palavra? O estado daquele se torna muito pior do que o primeiro. O que devemos fazer? Quando a pessoa é liberta, ficou vazio, tem que ser preenchido com Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Não pode deixar brecha. Como diz a palavra lá em Provérbios 3 e 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, de todo tudo. Glória a Deus. Amarás o seu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Temos que encher o nosso ser com Cristo, se apegar com Cristo. Glória a Deus. Se deixar brecha, vazio, tem que ser preenchida com Cristo. Glória a Deus. É o que diz Paulo lá em Gálatas 2, 19 e 20. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. E antes que ele diz, estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Essa vida que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que muito me amou e se entregou a si mesmo por mim. É tomar posse. Tomar posse. Que diz lá em Romano, não recebeste, não precisa ficar mais temeroso, pois não recebeste o espírito da escravidão para viver temerosos, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba Pai, meu papai. E o mesmo Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, co-herdeiro de Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. É tomar posse. Não foi essa pregação outro dia, né? Do obreiro Gilvan. Cristo em nós. Cristo em nós. Resplandece a sua glória e a esperança para o mundo. Cristo em nós. O inimigo está rodeando, querendo uma brecha. E ali, Jerusalém foi saqueada. Levaram tudo. Já antes com Joaquim não precisou nem muita força, porque ele foi encontrar com o rei Nabucodonosor e já levou tudo embora. E naquela época também foi a nobreza ali de Judá, Daniel, seus amigos, e levou todos os profissionais que tinha, tudo ele levou embora. O inimigo quer levar tudo aquilo de bom que você tem. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 6%, somente aqui no Brasil, mais de 6% tem problema de depressão.
O inimigo vai deixando, o inimigo vai fazendo ser. Aleluia. O que nós vemos também, o inimigo não quer que você fortaleça, não quer que você feche as brechas. Até na primeira leva que veio com Zorobabel, né? É o nome babilônio, mas ele é descendente da tribo de Benjamim. E foi depois governador de Judá. Ele que coordenava a construção ali do templo. E depois de um período também que veio Esdras, mas ele que estava ali. O povo inimigo se revoltaram lá. Mandaram até comunicação para o rei. O pessoal está aí construindo, a construção está crescendo. Vai ser uma cidade fortificada, aí não vão pagar impostos, não vão pagar tributo, e nós somos assalariados do rei, como é que fica? E esse povo foi muito rebelde, fizeram muitas rebeliões, não deixa, e tanta coisa, o inimigo fica assim, ó. Conseguiram até para a obra em torno de uns 15 ou 16 anos. Aí depois o profeta Ageu, o profeta Zacarias, né? Que ali começou a profetizar e clamar junto com o pessoal. Vamos iniciar a obra de novo. Começaram. Se levantaram novamente. Quando vieram, o que deu ordem? Procura lá nos memoriais, nos livros. Aí já era, antes era o Artaxerxes. Aí depois, nesse período que passou lá parado, quando começaram novamente, já era o Dario, né? Aí mandaram uma carta para o rei. Aí disseram que foi o rei Ciro, não sei o que. Quando foi procurar lá, o rei Dario achou, não. Tem esse decreto para ele construir. Mas vocês viram? Conseguiram que a obra ficasse parada de 15 a 16 anos. E depois, na época da construção do muro, já com Neemias, estava fechando as brechas. Está lá em Neemias 4 e 7. Quando, porém, Sanbalate disse que viu que a construção estava indo, as brechas do muro sendo fechadas, aí já começou a fazer um maior movimento. Esse Sanbalate, ele que construiu o templo lá no Monte Gerezim. Foi governador de Samaria, tinha uma influência política muito grande. Só que Neemias estava respaldado também com o decreto do rei. Né? E ali foi vigilante, Neemias, né? Colocou guarda nos pontos estratégicos. Teve momento que com uma mão se trabalhava, com a outra estava com a espada. O homem ficou furioso, Sanbalate. Esse é um inimigo. Quando nós estamos orando, nós estamos consagrando a nossa vida, buscando, fica furioso. Nós sabemos que furioso ele está 24 horas, né? Mas ele quer, se tendo umas brechinhas, vai indo. Mas tem que tampar as brechas. Aleluia! Fechar a brecha do seu calcanhar de Aquiles. Já viu a história? Aquiles é uma mitologia grega. Recém-nascido, que ia morrer logo, a sua mãe Tétis. Aí levou lá no rio Estirne. Se banhasse no rio, ele se fortalecia, ficaria até imortal. Só que pegou pelos pezinhos a mitologia. Se banhou. Só que o calcanhar não se banhou. E lá numa batalha lá, quando ele já moço, uma flecha no calcanhar. Hoje, contextualizando, o calcanhar de Aquiles é aquele ponto fraco. Tem que se fortalecer.
Vocês viram aí, acompanharam, não vamos citar nome nenhum, por questão até de ética. Vai ter alguém, uma profetisa, profetizando lá para um casal, e dizendo para a mulher que ela tinha um calcanhar de Aquiles, e ela não acreditou. Só que uns tempos depois, todo mundo está vendo aí nas manchetes a tragédia. Eu quero aqui então estar mencionando com vocês, termino no horário, 7 pontos fundamentais que nós devemos fechar as brechas. O primeiro ponto é o pensamento. Fechar as brechas. Mas como? Os pensamentos vêm. Nós não podemos impedir o pensamento. Que bem. Só que nós podemos controlar o pensamento. Certa feita, conversando com uma pessoa, ele disse: pastor, aqui aos de redor, pastor, eu só penso negativo. Eu disse: continua a pensar negativo, continua. O inimigo continua cirandando na tua vida. É o pensamento. E é por isso que Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 4 e 8, ele diz: finalmente, irmãos, em que pensar, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, é nisso que tem que ocupar a sua mente. Aleluia. Glória a Deus. Em que estamos ocupando a nossa mente? Aleluia. Quando nós estamos estudando, ginásio, colégio, até faculdade, quantas coisas nós colocamos na nossa mente, faz parte da matéria, né? Forma de matemática, física, química e tantas outras coisas mais que nós guardamos porque precisa. E na palavra do Senhor também começamos a estudar, começamos a guardar tantas passagens maravilhosíssimas. São essas coisas que tem que ocupar a nossa mente. Tudo aquilo que é verdadeiro. Estou pensando tal coisa, mas é verdadeiro isso que eu estou pensando? É respeitável? É puro? Isso que eu estou pensando, tem pureza nisso? Ô Senhor, tem misericórdia, o pensamento, Senhor, quero estar focado em Ti. Me livra desses pensamentos. Aleluia. Nós temos que agir. Aleluia. As virtudes são qualidade da alma que nos impulsiona a fazer aquilo que é correto. De 3 pilares fundamentais: a fé, a esperança e o amor. Glória a Deus. É o nosso pensamento. Tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é puro. Glória a Deus. Aonde há virtude, aonde há louvor. Aí é fácil para nós já discernir. Tem pureza nisso? Tem algum louvor nisso que eu estou pensando? Vamos pensar na glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso Deus. Aleluia. É por isso que Paulo, também lá em Romanos, né, 1 e 2, que ele já começa: rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia do Senhor, que apresenteis os nossos corpos vivos, os vossos corpos, que apresenteis os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não se conformeis com esse mundo, com esse século, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Amém. Ou seja, além de nós termos uma mente sadia, uma mente maravilhosa, sermos sóbrios, para que nós possamos não se conformar com as coisas que desagradam ao Senhor, com coisas por aí abomináveis, que nós possamos chegar
e pela renovação da nossa mente. Nós não vamos se conformar com aquilo. Não, isso não pode. E o Senhor vai dando-nos força. Aleluia. E no Salmo 139, 23, lá no final, o que o salmista diz? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Ou seja, vê se há em mim, Senhor, alguns pensamentos maus. Guia-me, Pai, para o caminho eterno. Glória a Deus. Aleluia. O outro ponto são nossos olhos. Fecha a brecha. Fecha a brecha. Como está lá em Mateus 6, 22 e 23. São os seus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Mas se a luz que há em ti são trevas, grandes serão essas trevas. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que Jó, lá no versículo 31, ele diz: fiz alianças com os meus olhos. Como fixarei eu numa donzela? Sim, pode até olhar, não vai fixar. A mulher passa aí rebolando, você fica daqui até lá em cima, acompanhando, fixou. Oh, que mulherão, é? E a mulher, quando vê que você está olhando, ela começa a rebolar mais ainda. Fiz aliança com meus olhos. Como fixarei na donzela? E lá no Salmista 101 e 3 também, que ele fala: não porei diante dos meus olhos as abominações. E qual a origem, né, do pecado? E muitas vezes a pessoa, quando derrapa, aí quer colocar desculpa, acha tanta desculpa. Não viu Adão? Quando pecou, oh Senhor, o problema é essa mulher que tu me deste. E muitas vezes, isso aconteceu porque isso. E até acusa o Senhor. Mas continuando lá em Tiago, que é 1, 13, 14, 15, ele fala ao contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Como que nós cobiçamos? Ficamos olhando. Daí junta os dois, né? Os olhos e o pensamento. Aí continuando diz, e a cobiça, então, a cobiça uma vez concebida, né? Concebeu, formou um embrião. Formou um embrião, tem que nascer de qualquer maneira. Dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não deixamos brecha. Aleluia. Glória a Deus. Fiz aliança com meus olhos. Você pode até olhar, mas não vai fixar. Desvia. Não deixa brecha. Porque senão, fracasso. É só tragédia depois. E nós vamos por aí. Oh, mas como uma pessoa teve condições de chegar àquele ponto e cometer aquilo, né? Meu Deus. Outro ponto. Terceiro, os ouvidos.
Não vamos dar ouvido a tudo. Nós podemos ouvir uma série de coisas. Como diz lá em Apocalipse 2:7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos estar focados naquilo que é a palavra de Deus. Os homens de Deus. As coisas que edificam. Tudo que edifica, então vamos estar ouvindo, como diz lá o líder do Tibete, lá, o Dalai. O ouvir é como a luz que dissipa a escuridão da ignorância. É bom ouvir, mas ouvir aquilo que edifica. Porque, ó, quando os espias voltaram lá de espiar a terra, o que diz a palavra lá em Número? O povo tudo... E os 10 espias que fraquejaram também, só ouvindo e com medo da multidão. É muito falatório. Olha o que diz a palavra. Levantou o Caleb, fez calar o povo. Não deu ouvido, ainda manda calar quando é muita boboseira. Aleluia. Glória a Deus. Não podemos dar ouvido às coisas negativas. Aí só gera conflitos. E o que nós, às vezes ouvimos muitos, às vezes quando acontece alguma coisa meio ruim, você vai conversar com e muitas vezes você ouve assim, também você deu ouvido, rapaz. Você foi dar ouvido para ela? Você foi dar ouvido para ele? Aí o que aconteceu? Você deu ouvido. Fecha a brecha. Não. Porque se dermos ouvido, tem muitos que falam, entrou aqui, saiu ali, esse caboclo tem a cabeça vazia, não sei o quê. Até mesmo aquele que tem a cabeça vazia, quando nós estudamos física, o que diz? O som se propaga no vácuo. Ele entra, para, está vazio, ele fica ali, é vácuo, ficou. Não dê ouvido. Tampa esses ouvidos. Só ouve coisas edificantes. Glória a Deus. Quando estou em certos lugares, que diz a palavra lá, não sentar na roda dos escarnecedores, que é muita coisa negativa. Não senta, não vou cair fora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Terminar na hora. Outra coisa, a nossa boca, a língua. Meu Deus. Quando nós estudamos Tiago de 1 ao 12, é tudo sobre a língua. No versículo 2 fala assim, todos tropeçamos em alguma coisa. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito, é um perfeito varão. Aí no versículo 8 fala, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Meu Deus, foi um estrago violento. Foi um estrago violento. Fala até que incendeia uma floresta, põe a fogo em tudo. É muito forte. Muito forte. Deus. Faz um estrago terrível. Levítico 19:16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Eu estava olhando ali um estudo da nossa querida pastora missionária, a Noeli, eu achei interessante. Mas vai ser rapidinho, mas achei interessante. Aqui foi os fofoqueiros, que é o mexeriqueiro. Teve a própria palavra, já em Levítico, nos alertando. Os fofoqueiros não herdarão o reino de Deus. São os famosos língua de cobra.
Você dá uma tossida aqui, daqui a pouco o povoado inteiro já está sabendo. Não andarás como um mexeriqueiro entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Aquilo que nós lemos. O mexeriqueiro é aquela pessoa que gosta de andar no meio do povo para mexericar ou despilhotar a vida das pessoas. O mexeriqueiro usa de maledicência, quer falar mal, inventando, repetindo história. História com sem H é histórias inventadas. Sobre a vida das pessoas. No dicionário Wise diz contar, que é o mexeriqueiro, contar algo em segredo para fazer intriga, narrar em segredo, astuciosamente. Fulano, você viu o que aconteceu? Rapaz, vou te falar, mas não conta para ninguém não, hein? Olha, Meu Deus. Sangue. com o fim de maldizer, intrigar e enredar. Agora eu já vou ler, lá listou uma lista que eu achei interessante. Faça uma análise na sua vida e agora veja. E tem até alguns versículos que falam isso, né? Que nem Salmo, no Provérbio 20, 19. O que é da mexericano revela o segredo. Não se intrometa com o que lisonjeia com os seus lábios. Ficar te elogiando. Não, cai fora. E lá em Salmo 140, 11 diz: não terá firmeza na terra o homem de má língua. Provérbio 10 e 18 diz: o que encobre o ódio tem lábios falsos, e que divulga uma fama é o insensato. Agora eu vou ler rápido. Faça uma análise da sua vida, agora veja através dessa lista que segue se você é um mexeriqueiro ou não. Meu Deus. Se você é um mexeriqueiro, e reconhece isso, então está na hora de você mudar. Mas se você não há, e não é, se você não é, aprenda a identificar os mexeriqueiros e mantenha a distância dele. É um mexeriqueiro digital lá. Então vamos lá, o mexeriqueiro gosta de saber das coisas, sabe tudo, é uma fonte de informação, tem muitos contatos com os de dentro e com os de fora da igreja, é intrometido, sempre se intromete naquilo que não é da sua conta, é um centro de informações negativas, não pensa antes de falar, usa palavras lisonjeiras, elogio, usa de fala mansa, que nem aquela cobra, chega sorrateiramente, bem suave. Mas quando abre a boca, ó, só veneno. Só veneno. Fica de conversa fiada, é indiscreto, revela segredo, é fofoqueiro. Se intromete em assuntos alheios, fala mal das pessoas, aumenta a história, mente, fala mentira, joga verde para colher o maduro, usa dos recursos ardiloso. Gosta de falar, tem boca grande, fala demais, tem olhos maus, é malicioso, malicioso, é desconfiado, está sempre espreitando o diálogo, tenta influenciar outras pessoas, é ciumento, é invejoso. Meu Deus. Toma cuidado com o mexericano, fecha a brecha, fecha a brecha. Queima Jesus. Isso afeta até nós. Como eu falei, cada um tem seu ponto de Aquiles. Meu Deus. Fulano. Hoje foi uma oração forte no final. Quando tem um rapaz lá em cima, ele falou que você roubou uma peça lá. Seu rosto já transfigura. Eu não quero fazer um pré-julgamento, mas todos nós, naquele momento, se a gente não parar, quem falou? Mexeriqueiro, tampa a brecha, fecha os ouvidos. O mexericano não vê seus próprios erros, só aponta os erros dos outros, não aceita a correção, não aceita a correção. Não. Estou falando a verdade. Que verdade está falando, companheiro? Acha que está sempre certo, o ouvido coça para saber das coisas. O que é mesmo que estou falando? O que foi? Estou falando aí. E daí, inflama! Meu Deus. O sangue de Jesus tem poder. Já você estava fica aí? Olha, pastor, agora que eu não precisa, agora tem outros precisando. Eu não sou capaz. Daqui a pouco o mundo
inteiro não sabendo, olha que coisa. Venha conversar com pessoas civilizadas. O que está acontecendo? Qual é o processo? Como pode fazer? Ó mexeriqueiro! O ouvido coça para saber das coisas. É influente sobre as pessoas de maneira negativa. É popular. O mexeriqueiro é sempre popular. Embora não seja errado você ser assim. Mas ele está do lado negativo. Acha que está sempre certo. Finge se importar. Age com falsidade. Coloca um contra o outro. É carente de amigos. Chora para se defender. E dá uma de vítima. Quando encosta mesmo o camarada na parede, que não tem mais jeito, é sempre Chiquel. Chora quando para se defender e dá uma de vítima. Gosta de julgar, tira conclusões precipitadas, tem duas caras na frente da pessoa é uma, mas por detrás é outra. Gosta de reclamar, reclama de tudo, nunca fica feliz pelos outros, né? Fica até com ciúme. Se a pessoa está progredindo, fica feliz, fica invejoso. Dá uma de vítima quando apertaram contra a parede, procura alguém que o entenda. Procura alguém para culpar, gosta de formar um grupo, grupinhas, panelinhas. Tá fora, mexeriqueiro! Vamos cortar na hora, pela raiz. Esse vinho, olha, eu estou ocupado. Aí está pegando, o feijão está queimando. Dá licença. E vaza. Mas muitas vezes os nossos ouvidos começam a comichar até para ouvir. Não dá trela não dá corda não. O que é? Falar mal dos outros? Não, aqui não. Aleluia. Glória a Deus. Falando mal do fulano, não sei o quê. Peraí. Chama lá o fulano. Chama o quê? Vamos fazer uma cariação. Vamos ver se isso que você está falando é verdade. Glória a Deus. Vamos lá. Ainda não terminou, mas vou terminar. Gosta de formar um grupo, é grupinho. Meu Deus. Coloca até o WhatsApp. O grupo de mexeriqueiro. Meu Deus. Mente desconfiada. Sempre tem uma razão para se justificar. É um bom artista. Cheio de razão. Cheio de opiniões. Não consegue guardar segredo. Olha, rapaz. Meu Deus. Eu vou falar, mas só para você. Hein? Não espalha, não. Olha, me pediram segredo. Mas eu estou falando para você porque eu confio muito em você. Mas não fala para ninguém. Daqui a pouco até a molecada do grupo já estão sabendo tudo. Não guarda segredo. Não confia nessa pessoa. Os mexeriqueiros não é um amigo de verdade, embora pareça ser. Tenha cuidado. Fecha a brecha. Eu vou ler aqui, olha o que diz Tiago no 3:6. Presta atenção, não precisa abrir não. Ora, a língua é fogo. O mundo de iniquidade é mundo de iniquidade. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Vamos ter cuidado. Vamos fechar a brecha. Fechar a brecha. Meu Pai. Que nós compartilhamos, que diz lá também. A palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. A coisa é feia.
Vou terminar. O coração. Pode ir. O coração. Quinto ponto que nós temos que fechar a brecha. Porque o coração, nós aprendemos, é a fonte de todas as emoções. Muitas vezes o que temos é no pensamento, mas sentimos algo ali. Um sentimento de vingança. É ódio, amargura, orgulho. E alguém muitas vezes se justifica quando as pessoas estão aí até em algum relacionamento que não é também muito condizente por aí fora, né? Aí fora. A pessoa. Mas o cara lá, fiquei sabendo que ele é casado. Mas eu não mando no meu coração. A brecha, a brecha. Eu não mando no meu coração. Eita. Porque se pegando que o coração é a fonte de todas as emoções, está sendo dominada pelo coração. Mas é na mente que nós dominamos o próprio coração. Vamos sentir, mas podemos dominar. Como diz lá em Hebreus, mas é uma referência lá do Salmo 95, 7 e 8, fala: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então nós temos que estar com o nosso coração sempre pronto para receber os ensinamentos do Senhor. E de todos aqueles que vêm dar os ensinamentos, que nós possamos estar sempre prontos para estar assimilando, né? Para estar absorvendo os ensinamentos do coração próprio. E como diz lá no Salmo 51, 16 e 17, que o próprio salmista ali no momento de aflição, né, ele dizendo: o Senhor não se compraz de sacrifício, do contrário eu todaria, não se agrada de holocausto. Mas sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Aleluia. Então é isso que Deus se agrada. Coração compungido é movido de compunção pelo pesar de algo errado que aconteceu. Estamos prontos a se arrepender e se render aos pés do Senhor. Glória a Deus. Não deixa brecha. Não fique com o coração de pedra, porque a palavra do Senhor já disse que já tirou esse coração de pedra e nos colocou coração de carne. Nos deu um novo coração. Como nós já lemos lá em Jeremias, o coração terrivelmente é corrupto. Mas quando nós não conhecemos a Cristo, mas não foi colocado um coração novo, o Senhor ia colocar em nós um coração corrupto. Então nós temos que zelar, Glória a Deus. cuidar desse coração e não ser dominado por ele. Aleluia. O que diz lá em Mateus 5,8, na bem-aventurança: bem-aventurados limpos de coração, os puros de coração, porque verão a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos nos manter com o coração puro. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos fechar as brechas. Outro ponto fundamental: obras das nossas mãos. Nossas mãos. Usar as mãos para maltratar alguém, espancar, roubar. Lá na região do Oriente Médio, em muitos lugares, roubou, corta-se a mão. Até essa semana passada assisti um documentário ali na Síria, quando aquele pessoal lá que queria montar um Estado Islâmico, né? Desconfiou que o rapaz era suspeito de roubar não sei o quê. E ele dando entrevista lá, agora ele já está mais
acho que com uns 18, 20 anos, ele tinha 15 anos. Ele, rapaz, o quanto que eu sofri falando para o jornalista. Eles me pegaram. Aí teve um deles lá, veio e com a caneta fez uma roda aqui no meu punho, no meu braço, no local que era para ser cortado. Coloquei a mão lá em uma madeira, colocou o facão por cima e bateu. Corta-se a mão. E muitos, é só ligar a TV, nós vemos, né? O que está fazendo? Estão assaltando, roubando, matando, usando a mão, só para fazer tragédia. Né? Mas o que nós devemos fazer? Estender a mão para o necessitado, estender a mão para abençoar, estender a mão para doar algo para alguém que precisa, né? E o que Jesus disse também? Lá em Lucas 9,62, ninguém que tendo posto a mão no arado olhe para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, colocamos a mão no arado, trabalhando para o Senhor. Vamos continuar usando as nossas mãos na obra do Senhor, no reino do Senhor. Tantas coisas que tem que ser construídas, né, que nós vemos ali como na construção do templo ali em Jerusalém, a lista daqueles oficiais, né, que trabalhavam com ouro, com ferro, com bronze, madeira e tantas outras coisas, todos eles ali usando as suas mãos para trabalhar e fazer o bem. Então não vamos deixar brecha. Qualquer coisa também usa a mão para dar um tapa em alguém, para maltratar uma criança. Não. Fechar as brechas. O sétimo, através dos nossos pés. Né? Por onde você anda? Por onde estamos andando? Por onde você anda? Com quem você está andando? Como diz no Salmo 1:1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Que tem muitas pessoas quando se degradiam de tal maneira, se descamba, como diz a palavra lá em Provérbios, os lábios da mulher estranha diz que não favos de mel, mas o seu paladar é mais macio do que o azeite, mais agudo do que a espada de dois gumes. Os seus pés caminham para a morte e seus passos para o inferno. E nós, como cristãos, podemos estar sempre caminhando para a casa do Senhor. Glória a Deus. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos fechar a brecha. O inimigo anda ao derredor, só procurando uma brecha, que nem aconteceu com o exército citou de Nabucodonosor, sitiou, ficou ali em volta, só esperando o momento de uma brecha. Quando fizeram uma brecha, entraram todos e dominaram. Não vamos deixar brecha no pensamento, nos nossos olhos, os ouvidos, na boca, falar, nas nossas mãos, nos nossos pés. Como diz a palavra, maravilhosos são os pés daqueles que levam boas novas. Que nós possamos ser um exemplo. E não vamos descuidar em nenhum momento. Fechar as brechas. Glória a Deus. Para isso, está com Cristo. Lembrar que nós estávamos no lamaçal. O Senhor nos tirou, firmou nossos pés na rocha. E nós estamos com Cristo. Estamos na rocha. E como diz a sua palavra, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é nosso escudo, que Ele nos protege. Fortaleza bem presente no momento difícil, no momento de angústia. Amém? Fechando as brechas. Não deixa a brecha. Vamos fazer tudo aquilo que se agrada aos olhos do Senhor. Porque senão, o que acontece?
É fácil que o inimigo toma conta. O que diz o próprio Satanás? Para Deus, Jó é obediente. Tudo na vida dele prospera, seus bens, seus filhos, tudo que ele tem, porque tu o cercaste. Tu cercaste com uma sabe, que é uma cerca viva. Nós somos cercados pelo sangue de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Não vamos deixar brecha, Glória a porque o Deus. Senhor é que está conosco. É o Senhor que luta por Glória a nós. Deus. Amém? Amém. Fecha as brechas. Nosso cantor, José Nilo, estará cantando, louvando o Senhor com mais um hino. E nós agradecemos a Deus, que cada dia nós estamos aprendendo da sua palavra, para sermos mais vigilantes em tudo. Deus te abençoe a todos. Glória a Deus. Aleluia.